Bom, pessoal, vou iniciar aqui a aula, tá bom? Por respeito a vocês dois que estão aqui, ok? Não seria justo cancelar. Página de número 10, tá bom? Período da Grande Tribulação, tópico de número 7, tá bom? A Grande Tribulação, tópico de número 7. Diz assim, então, a apostila. A Grande Tribulação faz parte do programa de Deus na história. E ela tem duas finalidades bem específicas: tratar com Israel e com a humanidade ímpia. O propósito com Israel é promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas Pode as tocar, baixa o microfone. de Israel. Paz, Renato, tudo bem? Vai. Tá abaixo teu som, tua voz. Tá baixo o meu som, Isabel, aí? Tá sendo direitinho para você? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Deve ser o teu volume aí, Renato. Dá uma conferida no volume Tá. do celular aí. A Letícia tá tentando logar, não tá conseguindo pelo link, não, ô pastor. Nem Mas, pelo notebook, nem pelo WhatsApp. mas tem alguma coisa errada. Como é que vocês conseguiram? Não sei não, ela tá aqui batendo a cabeça dela aqui, tanto pelo computador quanto pelo WhatsApp. Eu vou colocar a senha lá, mas tá normal. Vocês conseguiram? Pode ser a internet dela lá, 7232. Eu tô em casa aqui. Ela tá do meu lado, se ela não conseguir, ela vai assistir ela comigo aqui no. Ó, coloquei a senha lá. Se tiver precisando da senha. É a página 10, pastor? Página 10, isso. Ela tá do seu lado, Renato? Então assistem juntos, Tá. tá bom? Caso consiga entrar depois. Então, o período da grande tribulação, ela tem a finalidade de alcançar o propósito de promover a conversão primeiro dos judeus, né? Primeiro dos judeus, uma vez que os judeus ortodoxos, eles ainda estão à espera do Messias, não acreditam que esse Messias que nós cultuamos, adoramos e cremos ser o Salvador, ele ainda há de vir para os judeus. E o fato deles negarem a Jesus, ou não reconhecerem o Jesus que nós reconhecemos como Filho de Deus, não faz deles pessoas condenadas, tá bom? O período da grande tribulação é um período específico para os judeus, tá? Para a conversão dos judeus. Olha o que a apostila vai dizer. A grande tribulação faz parte do programa de Deus na história e ela tem duas finalidades. Quais? Tratar com Israel e com a humanidade. O propósito do tratamento de Deus com Israel é a conversão dos mesmos, tá? É a promoção da conversão dos judeus que ainda não aceitaram a Cristo por não reconhecerem ele como Messias prometido. Poxa, Leandro, por que então, já que eles não reconhecem Jesus como Messias, por que Deus está dando uma outra oportunidade para eles? Fala, Isabel. Pastor, lendo essa parte que os dois objetivos de Deus é tratar com os ímpios e com Israel, a gente pode entender que quando começar nós não estaremos aqui mais, certo? Ou não? Dependendo da visão, sim. Porque se acontecer, eu vou chegar um pouco mais aqui à frente, porque a gente vai trabalhar sobre os períodos do pré-tribulacionismo, essas coisas, tá bom? Okay. Tá? Porque o que acontece, Isabel? Se acontecer a tese pré-tribulacionistas, nós não estaremos mais aqui. Se acontecer se o evento do retorno de Jesus for de acordo com o pós-tribulacionismo, nós estaremos aqui. Entende? Então, tem essas duas vertentes, que ambas existem uma verdade, ambas têm parâmetro bíblico, ambos têm respaldo da palavra. Então, nós não sabemos, né, ao certo se a igreja vai passar ou não pelo período da grande tribulação. Nós temos uma crença. Eu creio que não.
mas existe uma pá de gente que acredita que sim. Por exemplo, a tese pós-tribulacionista, que é a tese que acredita que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, ela é muito mais antiga. Muito mais antiga. Foi a primeira tese a surgir. A tese pré-tribulacionista, que é aquela que nós acreditamos que a igreja não vai passar, ela é mais recente. Ela, se eu não me engano, tem aí no máximo 120, 130 anos. Agora, a tese pós-tribulacionista, ela vem desde a Reforma Protestante. Ela sempre existiu, entende? Então, se a igreja passar, nós não viveremos esse processo. Se sim, viveremos ele na íntegra, tá bom? Então, vamos lá. Então, a grande tribulação tem dois propósitos. Para Israel, promover conversão. Para a humanidade ímpia, para promover juízo. Poxa, Leandro, mas vamos raciocinar essa ideia. Tanto os judeus quanto a humanidade ímpia não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Por que é que para Israel a grande tribulação vem para promover conversão e para a humanidade vem para promover juízo? Porque, ao contrário da humanidade ímpia, o judeu, por mais que não aceite o Jesus como Messias, eles se comportam de uma forma que prepara o caminho para que o Messias venha chegar. Eles não negam a Jesus e vivem dando vazão à carne. Eles negam que Jesus, o que veio há 2024 anos atrás, eles negam que ele venha a ser o Messias, porém, os judeus estão vivendo como se estivessem esperando o Messias aparecer. Então, eles andam em fidelidade com Deus de acordo com a lei do Senhor. Então, por isso que para os judeus, a vinda da grande tribulação vem para promover conversão, porque eles negam a Jesus, né, mas não deixam de viver de acordo com a lei do Senhor. Então, Deus vai dar uma segunda chance para esses judeus por conta do erro de interpretação das Sagradas Escrituras. Agora, para a humanidade ímpia, difere um cadinho. Por que difere? Porque essa humanidade ímpia, elas enxergam que Jesus é o Filho de Deus, elas entendem que Jesus morreu na cruz, mas optaram por viver contrário à palavra de Deus. Enquanto os judeus, eles não acreditam que o Jesus que veio é o Messias, mas vivem de acordo com a palavra, a humanidade ímpia reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas vive em completo desacordo com as Sagradas Escrituras. Então, por isso, para os judeus, o processo é de conversão. Para a humanidade, o processo é de juízo, de punição, de condenação. Fala, Isabel. Então, os judeus não acreditando, por uma má interpretação, né, que o senhor falou, mas eles também não estão negando o sacrifício de Jesus? Então, Na forma deles também estarem negando? eles não negam o sacrifício de Jesus. Eles negam a figura messiânica de Jesus. Então, para o judeu, eles entendem que Jesus foi um grande profeta, um homem de valor estimado, que viveu no seu tempo, que apregou uma palavra. Porém, eles entendem que esse Jesus foi crucificado, reconhecem a história, eles não reconhecem a divindade de Jesus. Eles reconhecem a humanidade de Jesus. Quando o judeu reconhece a humanidade de Jesus, ele está reconhecendo todos os pontos positivos que Jesus executou durante o seu período em que ele caminhou na Terra, ou seja, os seus bons feitos. Eles não reconhecem a divindade de Jesus. Eles não enxergam que Jesus é filho de Deus, é o Messias prometido, por uma série de fatores. Um desses fatores é que, na mente do judeu ortodoxo, o Messias, quando vier, e isso é uma perspectiva teológica do judeu, quando o Messias vier, o trono de Davi há de ser restaurado, restabelecido. O judeu, ao contrário do cristão, ele não entende esse plano escatológico como uma vida pós-terra, como nós cristãos acreditamos.
A nossa fé está pautada em um Jesus que virá e nos conduzirá para morarmos nas mansões celestiais. O judeu não tem essa crença. O judeu acredita que quando o Messias vier, estará sendo estabelecido um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde o tempo em que Davi reinou há de ser restaurado. Então, para o cristão, a vida com Jesus é fora da terra. Para o judeu, a vida com o Messias é na terra. Entende? Pode falar. Testemunho de Jeová também, eles também pensam assim, né? Que vai ser, que Deus vai fazer uma nova terra. Que vai ser, o céu vai ser aqui na terra. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Só que a doutrina e a teologia dos testemunhos de Jeová, elas vão desconstruir bases sólidas não só da pessoa de Jesus, como da Trindade por si só, né? Eles enxergam Deus de uma forma completamente diferente, eles enxergam Jesus de uma forma completamente diferente, enxergam o Espírito Santo de uma forma completamente diferente. Eles quebram muitas bases teológicas que vão em desacordo com a palavra de Deus. Por exemplo, o Antigo Testamento que nós lemos é o mesmo Antigo Testamento que o judeu lê. O judeu, por exemplo, ortodoxo, ele não acredita no Novo Testamento. Ele não crê na divina inspiração do Novo Testamento. Ele só vive pautado no Antigo, do Gênesis ao Malaquias. Tá? Qual a diferença do judeu ortodoxo para o judeu messiânico? O ortodoxo não acredita, né, no Novo Testamento. Tá? O judeu messiânico, ele é messiânico porque ele acredita no Novo Testamento. Entendeu? Que ele crê na figura de Jesus porque ele se debruçou sobre o Novo Testamento e entendeu que o mesmo é, sim, um livro divinamente inspirado. Então, a divisão está essa. Há o judeu ortodoxo e o judeu messiânico. Ambos são judeus. A diferença é que o ortodoxo só acredita no Antigo e o messiânico acredita tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que iguala o judeu ortodoxo para o judeu messiânico? A ideia de que o reino desse Cristo vai ser na terra e não no céu. Então, o messiânico, ele também não crê que na divindade de Jesus. O messiânico acredita. O messiânico acredita. O que diferencia o ortodoxo do messiânico? A crença no Novo Testamento. O que iguala o ortodoxo do messiânico? A ideia de que o plano escatológico de Deus, quando for estabelecido, não está pautado na ideia de tirar um povo da terra para morar no céu, mas sim está estabelecido na descida do céu para transformar a terra. Entende? O cristão, a terra vai subir para o céu. O judeu, o céu vai descer para a terra. É o que difere, tá? Vamos lá. Então, ficou clara essa questão, a diferença da grande tribulação para o judeu e para o ímpio. O ímpio vai vir juízo, tá ok? Então, só para fazer a leitura, outro propósito da grande tribulação é derramar juízo sobre a humanidade ímpia. A humanidade, de modo absoluto, vem provocando grandemente a ira de Deus. Isso é uma realidade, tá? Ela vem provocando mesmo a Deus, colocando Deus dentro de um cenário extremamente caótico, tá? E o cálice do seu furor está se enchendo para ser derramado naquele período que ele reservou para tal fim, tá? Tipos de tribulação. Sobre esse que tem sido um polêmico tema, muitos teólogos capazes se dividem em 3 diferentes correntes: mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. O que difere um do outro? Vamos começar pelo meso. Os defensores dessa opinião acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da grande tribulação e será arrebatada no meio dos 2 períodos de 3 anos e meio cada. Seus defensores só têm um texto, que é Atos capítulo 14, verso 22,
para fundamentar a sua opinião. Só para relembrar o tema, a grande tribulação será um período de 7 anos, tá? Onde o governo estabelecido na Terra vai ser da trindade satânica, representada pelo anticristo, pelo falso profeta e pela besta, que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Só para dar um spoiler, quem é o anticristo? É quem vai governar. Quem é o falso profeta? Aquele que vai convencer a humanidade que o anticristo é o Cristo. Quem é a besta? A besta é o capitão do mato. É aquele que vai punir quem não der voz à pregação do falso profeta, não dando culto e prestando adoração ao anticristo. Então, suponhamos que nós estivéssemos vivendo agora o período da grande tribulação. Então, automaticamente, estaremos diante de 3 personagens. O anticristo, que estaria governando a terra, o falso profeta, que é o pregador, e a besta, que é o carrasco. Então, o Renato, ele não acreditou na minha pregação. Eu sou o falso profeta. O Renato não acreditou na minha pregação. Tá? Então, quem é a besta? A besta, eu vou citar quem aqui? A besta é Isabel, é o marido da Isabel. A besta é o marido da Isabel, né? Então, o marido da Isabel, que é a besta, vai punir o Renato. Vai punir o Renato. Só que não vai matar só o Renato. Vai torturá-lo ao máximo, ao extremo. Tá? Vai arrancar um dedo hoje, arranca uma unha amanhã, né? Tira uma orelha daqui a uma semana, até ele não ter mais nenhuma parte do corpo, até ele morrer de tanto sentir dor. Tá? Então, durante esse período vai ser essas 3 figuras. Só que esses 7 anos são divididos em 2 períodos. Primeiro período, período de 3 anos e meio, que é um período de paz, que é quando esse anticristo vai harmonizar a sociedade, vai estabelecer uma moeda única, vai estabelecer um governo só, o trono vai vir, o governo do mundo inteiro vai vir somente de um lugar, então vai haver prosperidade na terra, vai haver paz na terra, vai haver saúde na terra, tudo aquilo que a sociedade almeja que um político faça pela humanidade, o anticristo vai fazer. O que uma sociedade almeja dos seus políticos? Um alto investimento em saúde, educação, políticas públicas, saneamento básico, prosperidade, emprego, né? Paz para você se deslocar de um canto ao outro. Tudo que você almeja que um político ofereça, né? O de esquerda vai querer comer picanha e vai conseguir comer picanha todo dia. O de direita vai querer ter uma política econômica muito bem fortalecida. E vai ter. Então, o anticristo ele vai oferecer, tanto para quem é de esquerda quanto para quem é de direita, aquilo que ambos almejam. Então, como todo mundo está tendo o que sempre sonhou em ter, a prosperidade vai vir sobre a terra. E da onde vai vir esse governo? De Israel. Aonde vai ser estabelecido o trono? Em Israel. Então, quem vão ser os primeiros enganados? Os judeus. Lembra do que eu disse minutos atrás, explicando a pergunta da Isabel? Qual era o sonho do judeu? Ter um Cristo que restabelecesse o trono de Davi e que dali, né, saísse as ordens para um governo mundial. O que é que o anticristo vai dar aos judeus? Aquilo que os judeus sempre desejaram ter: poder, dinheiro e fama. Então, o anticristo vai dar tudo que os judeus sempre desejaram. O trono vai estar em Israel, as ordens para o mundo inteiro vai vir de Israel, a prosperidade para o mundo inteiro vai vir de Israel, a moeda única vai vir de Israel. Então, Israel vai se tornar o centro do mundo. Para isso, o anticristo vai firmar um pacto com os judeus. Então, vai ter paz. Só que depois de 3 anos e meio, esse anticristo vai exigir culto, adoração e sacrifício. E aí rompe-se o pacto do anticristo com os judeus. E aí o caos se estabelece sobre a terra. Então, os que são adeptos do mesotribulacionismo, eles vão pregar que a igreja
ela vai passar, mas ao mesmo tempo não vai passar pelo período da grande tribulação. Como é isso? A igreja só vai passar pelo período da grande tribulação nos 3 anos e meio de paz. Depois que o calo apertar, que o bagulho fica doido, a igreja vai ser arrebatada. Então, ao mesmo tempo que ela vai passar, ela não vai passar. Das 3 teses, essa é a única que eu acredito e que a grande maioria acredita que não vai acontecer. Mas é uma tese existente, existem pessoas que acreditam, porém, é a que menor tem possibilidade de acontecer. Tá? Segunda tese, a tese pós-tribulacionista. Estes acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação, ou seja, 7 anos. Então, a igreja vai passar do começo ao fim e será arrebatada apenas após a tribulação, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Eles não distinguem a segunda vinda em 2 fases. O que significa? Quando nós estudamos a vinda de Jesus, o pré-tribulacionista pregou que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então, primeira vinda para o pré-tribulacionista, Jesus veio e arrebatou a igreja. Certo? Segunda vinda para o pré-tribulacionista, quando Jesus vier para pôr fim ao governo do anticristo. Para o pós-tribulacionista, não existe o arrebatamento iminente da igreja. Não existe Jesus vir em 2 fases. Para o pós-tribulacionista, a vinda de Cristo, ela só vai acontecer no final da grande tribulação. Tá? Então, para o pós-tribulacionista, não existe arrebatamento no abrir e fechar de olhos. Para o pós-tribulacionista, Jesus só vem, essa vinda de Jesus é só no final dos 7 anos, no término da grande tribulação, que é quando Jesus vai pôr fim ao governo do anticristo. Tá? Ok, pessoal? Beleza até aí? Deixa eu fechar a porta do ar-condicionado aqui, que o cachorro saiu e deixou aberto. Vamos lá. Vamos para o pré-tribulacionismo aí. Os defensores dessa doutrina acreditam que a Igreja de Cristo não passará pelo período da grande tribulação, pois ela será arrebatada antes que ela se inicie. Tá? Então, qual é a tese do período do pré-tribulacionismo? Nós não vamos passar pelo período da grande tribulação. Quando o anticristo assumiu o governo, a igreja já picou a mula há muito tempo. Já não se encontra mais aqui. Tá? Volto a fortalecer a ideia. Qual é a verdadeira? Não sei. Eu só sei que Jesus virá. De uma coisa eu posso afirmar, a mesotribulacionista eu acredito que dificilmente acontecerá. Então, ou vamos passar pela grande tribulação, ou não vamos passar pela grande tribulação. Fato é que o anticristo ele vai governar por um período de 7 anos. Isso é certeza. Como eu faço para poder me comportar mediante essa dúvida? Bom, eu tenho que estar pronto, tá, para a manifestação do anticristo, caso eu precise passar pela grande tribulação. E eu preciso estar pronto caso eu precise ser arrebatado. Então, independente do que venha acontecer, se o anticristo vai se apresentar ou não, se a igreja vai ser arrebatada ou não, eu preciso estar preparado para aquilo que vai acontecer. Eu tenho que estar pronto para esse grande evento. Tá? Uma vez que nós somos a noiva de Cristo. A noiva, ela está sempre pronta para o momento em que ela tem que entrar no casamento. Você pega um casamento, né? A noiva, ela está pronta. Porém, ela só entra depois que todo mundo entra. Dificilmente uma noiva que se preze, ela não vai estar pronta
muito por conta da ansiedade da noiva, né? Dificilmente a noiva, enquanto o noivo estiver entrando, dificilmente a noiva vai estar ainda se arrumando. A noiva ela está pronta para quando o cerimonialista a convida a entrar e a passar pelo corredor. É ou não é? Dificilmente o cerimonialista vai gritar assim: agora nós vamos receber a noiva Elaine Lucas. Aí grita lá alguém lá. Não, ela ainda está vestindo o vestido. Se for isso, a mulher não quer casar, meu irmão. Gente, peraí, ela está se vestindo ainda. Tá? Não. Está entrando os padrinhos, a noiva já está pronta. Está entrando a daminha, a noiva está pronta. Está entrando a florista, a noiva está pronta. Está entrando as criancinhas das placas, a noiva está pronta. Entrou o noivo, a noiva está pronta. Quando o cerimonialista convida a noiva já está bela, linda, no salto, para entrar, para encontrar-se com o noivo. Ponto. Tá? Então, como noiva, eu preciso estar pronto para a manifestação de Cristo para arrebatar a igreja ou para a manifestação do anticristo para perseguir a igreja. A pergunta que fica, lembrei até do meu casamento, da cerimônia. Então, a gente precisa entender. Quem vai vir? O Cristo ou o anticristo? Eu sei que quando gritar, são dois gritos. O primeiro, o anticristo apareceu. Segundo, ou outro grito, Jesus veio. A noiva tem que estar pronta. Tá? A noiva tem que estar pronta. Vamos lá. O anticristo, 7.1. Paz, Vanessa, tudo bem? Paz. Paz. Vou só mutar seu microfone aqui, Vanessa, tá? Para evitar o barulho externo aí, tá ok? Mas a hora que você quiser falar, só desmutar. Só desmutar aí o manto. Diz aí assim, o anticristo será um homem comum. O que é um homem comum? Ele vai dialogar com os necessitados. O que é uma pessoa anticristo? Ai, gente, como é que vai ser o anticristo? Ah, vai ser um cara com chifre? Não. Um homem comum. Ele pode vir com 4 dedos na mão. Ele pode vir de alguma forma. Mas ele vai se apresentar. Né? Ele vai se apresentar. Né? Um homem comum. Um ser humano como outro qualquer. Tá? Nascido de mulher, estará vestido de poder e preparo demoníaco de proporções jamais vistas. Tá? Então, qual a característica do anticristo? Um homem comum, vai nascer de uma mulher como qualquer outra pessoa. Por exemplo, as pessoas que cultuam o diabo, né, com a Satanás, eles negam, por exemplo, o nascimento de Jesus por meio do ventre de uma mulher, né? O diabo vai calar a boca dessa galera que o anticristo também vai nascer do ventre de uma mulher, tá? Então, não, o anticristo não vai nascer do ventre de um homem, né? Ô, pastor, Oi, Renato. o anticristo também ele vai operar milagres e prodígios também, não vai? Para querer confundir a fé das pessoas? Exatamente. Exatamente. Por meio da figura do falso profeta. Entendeu? Ele vai vir para impactar. Ele não vai vir para poder ser mais um. Tá? Então, o diabo tá aí, né? Homem com homem, mulher com mulher,
homem quer virar mulher, mulher quer virar homem. Mas na hora do anticristo nascer, vem de uma mulher. Então, nem o diabo concorda com a tese deles. Olha que bagulho doido. Nem o diabo concorda com eles. Porque o diabo coloca na cabeça do homem: rapaz, eu tenho que me casar com outro homem. Vou comprar uma camisa do Fluminense, vou encontrar uma outra pessoa e vou casar, né? Dor tricolor, né? Né, Renato? Renato é tricolor. Não falou nada do Fluminense, hoje ele não falou nada, tá quieto. Já 2 finais de semana que ele não fala nada. Acontece. Eu pensei que você estava com dengue, porque não falou nada, não postou nada, né? Não comentou nada. Fazer o quê? Isso aí não é importante pra gente, não. A gente tá focado em algo maior. Tem um campeonato melhor. Eu, como flamenguista, também falava isso ano passado. Chegou no final do ano, não ganhei nada. Disputou 7 vezes, né? Não ganhou nada, né? Pois é, não ganhei nada. Acontece. Vamos lá. Então, o diabo coloca na cabeça do homem que ele se casa com outro homem, mas quando ele tiver que fazer com que a sua sementinha do mal venha a nascer, ele não vai colocar um útero no ventre de um homem. Ele vai usar o útero de uma mulher. Então, até o diabo, ele reconhece que a criação de Deus, ela é perfeita. Pode falar, Isabel. Até porque se ele fizesse isso, ele não enganaria, né? A muitos, como diz. Ia dar muito na cara. As pessoas iam logo perceber que era ele, né? Sabe a característica de um mentiroso? Todo mentiroso, ele conhece a verdade. O mentiroso, ele faz com que os outros vivam na mentira enquanto ele vive na verdade. Entende? Quem mente conhece a verdade. E por conhecer a verdade, né, ele precisa mudar o cenário para que todo mundo viva o que ele fala, não o que ele entende ser o certo. Essa é a figura do mentiroso. Já reparou, Isabel, que quem vive a verdade não precisa discutir com ninguém, se defender para ninguém, se justificar para ninguém? Entende? Porém, vive nas margens, vive como um esquecido. Por que a pessoa... Por que tem muita gente que é popular? Por que tem muita gente que vive bem com todo mundo? Porque ele apresenta uma vida que ele sabe que não é uma verdade. Entendeu? Quem é de verdade não diz ser de verdade. Vive a verdade. Mas quem é de mentira precisa constantemente denegrir a imagem do outro para poder ter a sua própria imagem validada. Como é que eu valido a minha imagem? Desvalidando a sua. Como é que eu digo que eu sou melhor? Dizendo que você é pior. Como é que eu digo que eu sou bom? Dizendo que você é ruim. Eu preciso descaracterizar você para me sentir validado. Entende? Eu preciso fazer com que a mentira venha a ser propagada para que eu possa me sair bem. Então, o anticristo, ele é essa figura. Ele sabe a verdade, mas faz com que as outras pessoas vivam na mentira. Acreditem na sua mentira. Por exemplo, qual é a maior verdade que o diabo sabe? Que ele já está condenado. Só que o que ele prega para as outras pessoas? Uma mentira, ou seja, que existe a oportunidade de salvação. O diabo sabe e vai usar o ventre de uma mulher para poder colocar a sua sementinha do mal no mundo. Só que o que ele prega para os seus súditos? Que o homem deve virar mulher, que a mulher deve virar o homem. É por isso que Jesus, durante o seu ministério, ele vai dizer acerca dos fariseus: olha, vivam o que eles ensinam, mas não vivam como eles vivem. Entende? Porque os fariseus, eles faziam com que as outras pessoas vivessem na mentira,
acreditassem que a mentira fosse verdade para que a prática de vida deles fosse validada. Eu preciso mostrar para vocês que algo errado é certo, para que eu possa continuar vivendo a minha mentira. Entende? Por que quem vive e quem fala a verdade está sempre de lado? Porque todo mundo aprendeu a viver uma mentira. E o criador da mentira fez isso, ou faz isso, que é o diabo, para poder se manter no erro. Por que eu fortaleço a minha mentira? Porque se eu fortalecer a minha mentira, se eu fizer você acreditar na minha mentira, eu não preciso viver na verdade. Entende? Então, eu valido a minha mentira, faço você acreditar naquela mentira, então eu não mudo, fazendo vocês não mudar. E quando, por exemplo, a Letícia entender, cara, isso é uma mentira. Só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vivendo uma mentira achando que é uma verdade, pregando aquilo ali. E ela vivendo a verdade. Sabe o que vai acontecer? Ela vai viver sozinha. É o ditado, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. E eu que criei a mentira e vocês acreditaram nela, exceto a Letícia, o que eu vou fazer com que a Letícia faça? Com que ela saia. Porque a Letícia saindo da jogada, eu consigo me manter, eu consigo manter o meu discurso. Então, a Letícia se torna uma pedra do meu sapato. Como eu não gosto de andar com pedra no sapato, eu tiro ela de cena. Tirando a Letícia de cena, eu consigo manter a minha mentira muito bem construída, muito bem respaldada. Tá? Sigamos. O poder satânico que fará do anticristo um super-homem, aí entra a fala do Renato, né? Já está operando no mundo. E é conhecido como o espírito do anticristo. Esse poder dominará totalmente a pessoa do anticristo e será o segredo da sua influência tremenda sobre a humanidade. O anticristo não se encontra em terra. O seu espírito, sim. Tá? O seu espírito, sim. Então, o espírito do anticristo, lembra lá de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Como é que funciona o espírito do anticristo? Ele está pairando sobre a face do abismo, esperando o momento certo de tomar posse do corpo daquele que ele vai usar para poder colocar os seus planos em prática. Então, ele influencia. Uma coisa é a possessão. Já viu alguém possesso de demônio? É terrível, né? Agora, já viu pessoas influenciadas pelo demônio? Pessoas que são influenciadas pelo demônio, elas proporcionam caos em um ambiente. Pessoas que estão oprimidas pelo demônio, elas ficam reclusas, né? Doentes, amarguradas, rancorosas, né? Como é que é a ação do anticristo nesse momento? Não é de possessão. É de influência. Entende? É de opressão. E nós visualizamos muitas coisas na sociedade, principalmente na política, né? Preparando o cenário. Qual era o papel de João Batista? Preparar o caminho, não é isso? Qual é o papel do espírito do anticristo? Preparar o caminho. Então, tudo está sendo preparado para a sua manifestação. As características do anticristo são bastante interessantes, pelo fato delas carregarem grandes poderes de influência como: será um homem de extrema inteligência, será um governante muito hábil politicamente, detentor de um poder extraordinário, será um homem persuasivo e conseguirá fazer acordos com a nação de Israel. Então, você já pode tirar o Lula, né? O Lula não é o anticristo, porque ele não conseguiu fazer acordo com a nação de Israel, né? Ele é pessoa não grata lá.
Então, assim, já pode ter certeza, o Lula não é o anticristo, tá? Ele não é um cara inteligente, ele não é um governante hábil, tá? Ele é persuasivo, isso ele é, mas ele não conseguiu fazer um pacto com a nação de Israel. Pode falar, Isabel. Ele está mais para ser a besta, né? Está mais para ser a besta, né? Eu acho que nem nesse naipe ele tem condição de assumir. Eu acho que ele não tem cacife nem para ser a besta, nem para ser o falso profeta, nem para ser o anticristo. Eu acho que ele é um ser tão ruim que nem para ser diabo ele presta. Entendeu? Não, sério. Será que o anticristo já nasceu? Você acha que ele já nasceu? Não, ele não nasceu. Não nasceu. O espírito dele está sobre a terra, mas ele não nasceu. Ele tomará o corpo desse alguém já adulto. Já adulto. Tá? Eu sou adepto do mesmo pensamento do Dr. Rodrigo Silva, que diz que o anticristo ele vai vir de Roma, né? O Dr. Rodrigo Silva ele prega sobre isso. E ele diz que o anticristo vai vir de Roma. Eu acredito também piamente nessa interpretação, tá? Eu não acredito que venha dos Estados Unidos, não acredito que venha de Israel, eu acredito que venha de Roma mesmo. Mas achei que ele viesse de Israel. Entendeu? Eu acredito que ele virá de Roma, tá? Como o doutor Rodrigo Silva ensina. Depois eu vou buscar o vídeo dele no YouTube, vou compartilhar com vocês. Então, quem é o anticristo? Um cara inteligente, um governante hábil, tá? Detentor de um poder extraordinário, será um homem persuasivo, fará acordos com a nação de Israel, sua nacionalidade de acordo com Daniel. Ele é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Olha o texto aí. Ó. Vamos analisar aí. Abre aí Daniel, capítulo 9, versículo 26. Quem abrir pode ler aí para mim, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo de número 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Não o quê? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Então vamos lá. Qual é a nacionalidade do anticristo? Ele é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Quem destruiu o templo de Jerusalém? Não estamos falando de Nabucodonosor, porque nós estamos lendo Daniel. Tá? Estamos falando do templo reconstruído. Quem destrói o templo? O imperador romano. Tito. Tá? É ele quem destruiu. Olha a promessa de Daniel. Ele vai destruir o templo. Vai destruir Jerusalém. Tá? Lembrando que Daniel ele está exilado em Babilônia, já com o templo destruído, tá? Por Nabucodonosor. Então ele está profetizando, está falando que algo vai acontecer no futuro. Ele está vaticinando, né? Ele está contando, ele está falando sobre algo que vai acontecer, não do que algo que já aconteceu. Então ele não está falando do templo destruído, ele está falando do templo que vai ser destruído. Não da Jerusalém que foi destruída, mas da Jerusalém que vai ser destruída. Então, a Jerusalém foi reconstruída por meio de Neemias, o templo foi reconstruído por meio de Esdras, não é isso? Herodes faz do templo um lugar suntuoso e Tito destrói esse templo reconstruído por Herodes. Tá? Então, vamos lá. Ele é um governador do povo que destruiu Jerusalém, imperador romano. Será gentil, ou seja, não vai ser judeu.
não virá da nação de Israel, tá? Porque ele vai comandar a União Europeia. Então, quem vai ser o anticristo, Vanessa? Ele vai ser alguém que destruiu Jerusalém, ele vai ser alguém gentil, que vai comandar a União Europeia. Tá? Então, tudo indica. A pessoa diz que é aquele presidente da França. Não, a França não teve nada a ver com a destruição de Jerusalém. Né? Olha como é que a Isabel, ó, quem já bebeu aqui sabe como é que é, né? Quando você faz assim, ó, e cheira, é café ou vinho? Ó, aqui, ó, girou, cheirou e não bebeu. Ó, se fosse café, já estava frio há muito tempo. Ó, Então, por isso que eu estou passando, para deu poder aquela giradinha, cheirou e não bebeu. Se fosse café, beberia. O meu é água. É café, gente. A igreja onde a Isabel congrega, ao lado tem uma isqueria. Um lugar só que vende uísque. Já sabe de onde ela compra, né? Do lado da igreja tem uma uísqueria e na frente da igreja a boca de fumo. Ela já vai para casa já com o kit completo. Vamos lá, pessoal. Então, ficou resolvido a figura do anticristo, né? Então, já é um apontamento. Já é algo que eu possa visualizar. Então, a sua tese foi desconstruída, tá, Isabel? De que ele viria de Jerusalém, de Israel. Pode falar. A nacionalidade dele não é, então, ele não é judeu. Não é judeu. Não é judeu. Tá? Não é judeu. De acordo com o próprio texto que você leu aí. Tá bom? O falso profeta. Se o anticristo é gentil, aí sim, Isabel, o falso profeta pode ser judeu. Tá? Falso profeta, ele pode ser judeu. Que judeu esse falso profeta pode ser, gente? Ele pode ser um judeu por etnia, ou seja, nascido e criado em Israel. Ele pode ser um judeu da diáspora, ou seja, um judeu que foi criado fora de Israel, tá bom? Ou um judeu convertido. Tá? Então, se o anticristo ele é gentil, vindo de uma das nações que destruiu Jerusalém, tudo indica ser romano, o falso profeta pode ser judeu. E eu acredito que seja, porque o judeu não vai dar voz, tá? Poder de fala convincente de quem é de lá de fora, de quem é um gentil. Tá? Então, quem vai governar de fora? Quem vai convencer a você a adorar o de fora? Um de dentro. Quem te engana é sempre de dentro, nunca é de fora. Quem faz você acreditar em falsas verdades é sempre quem está dentro, nunca é quem está fora. Então, o diabo vai sempre usar quem está dentro para convencer os de dentro. Então, para de temer quem está do lado de fora. Passe a temer quem está do lado de dentro. Tá? Então, ele pode ser judeu raiz, nasceu em Israel, cresceu em Israel e está em Israel. Ele pode ser um judeu da diáspora, ou seja, é judeu, mas cresceu fora de Israel. Tá? Quem é um judeu? Como é que é conhecido o judeu da diáspora? Ele é judeu, mas cresceu na França, cresceu em Portugal, cresceu no Brasil, né? Mas é judeu, porque a sua família, a sua árvore genealógica é judia. Tem muito judeu que mora no Brasil, por exemplo. Né? Você vai no Ceará, no Nordeste do Brasil, existe um grande número de judeus. Você vai, por exemplo, ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, Catete, Glória, Flamengo, Botafogo, Copacabana, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro ela é formada, na sua grande maioria, por judeus. Tá? As sinagogas são, na sua grande maioria, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a Zona Sul do Rio de Janeiro, por que a Zona Sul é próspera, gente? Por causa
alta incidência de judeus na sua história. Fala, Renato. Trabalhei, eu trabalhei com evento ali em Copacabana, montando evento Copacabana Palace, no Vila Riso, naquele Hotel Sheraton. As festas mais prósperas que eu já vi na vida foi de judeu, que eles têm um costume de festa de 12 anos, de menino e menina, é como se fosse a festa de 15 anos. E casamento de judeu também, eles não economizam. Alugar todos os salões de festa do Copacabana só numa festa de um filho de um judeu de 12 anos. Botou várias atrações e eles são bastante prósperos mesmo, judeu. E como é que eram as festas? Arregada ao quê? Como é que eram as festas? Tinha álcool, tinha de tudo na festa. Casamento em si, Mas, quando assim, tinha tudo do bom e do melhor, né? do bom e do melhor, do bom e do melhor, não economizavam, não. Tanto na equipe de som, em todos os sentidos. Até o promoting de festa é o melhor do Rio de Janeiro, o mais badalado. Eles não economizam em questão, o carro que eles chegam na festa são bem apresentáveis, não chegam de carro de Uber, o Blacks, é motorista particular, com carro, até todos os requisitos você vê eles chegando. Bem Por exemplo, apresentável, terno. dentro da nossa cultura, foi muito interessante a fala do Renato. Quando é que nós atingimos a nossa maioridade aqui no Brasil? 18, 18 anos, né? 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, você tem acesso à sua maioridade. Né? Você passa a ser responsável pelos seus atos. Ok? Quando é que a mulher ela alcança a sua maioridade? A partir dos 21. Né? Com 21 anos, a mulher passa a ser responsável pelos seus próprios atos. Na cultura judaica, o homem atinge a sua maioridade com 12 anos de idade. A partir de 12 anos de idade, dentro da tradição judaica, o homem já é responsável pelos seus próprios atos. E a mulher, a partir dos 13. Entende? Então, até 18 anos, eu sou réu primário. Assumo a bronca e vou embora. Sou menor, de menor. Até aos 18. 17 anos, galalau, pai de filho. Se eu for preso, eu sou de menor. Já voto, escolho o presidente, mas sou de menor. Né? Para o judeu, com 12 anos de idade, eu não sou mais de menor. Eu sou de maior. Já atingi a maioridade. Olha a diferença. Aí você entende por que Israel é o que é e nós somos o que somos? Com 12 anos em Israel, né, um homem já está com a sua carteira assinada. Já está trabalhando e produzindo. No Brasil, um menino com 12 anos está em casa, tomando todinho, acordando meio-dia, e a mãe levando um prato de comida na mão dele ainda. E ele ainda reclama que o Wi-Fi caiu. E não está com a velocidade decente. Com 12 anos de idade, se tu passar no sinal e ver um moleque vendendo bala, vendendo chocolate, você fica com pena. Em Israel, é a coisa mais normal do mundo. Com 12 anos, a criança chega do colégio, né, cansado pela manhã, vai almoçar e vai dormir a tarde toda, deixa dormir, coitado. Né? A mãe tem que levar no shopping, porque senão ele fica revoltado. Em Israel, não. Com 12 anos, está com a carteira assinada. E a mulher, com 13 anos? Também. Então, você vê que é um país que produz, que é produtivo. Tá? Então, foi muito interessante esse acréscimo aí do Renato. Tá? Então, você vê, a Zona Sul é um lugar próspero. Por quê? Porque há um alto índice de judeus que habitaram ali, que moram ali, que acrescentaram com o seu pensamento, com o seu raciocínio ali. Por isso é o que é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Eu estou trabalhando de motorista de aplicativo durante o dia. E
estou colocando, acordo 4 horas da manhã e saio, boto ali destino, trabalhando aqui na Baixada. Aí, segundo os conselhos aí de alguns amigos, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Sul. Cara, e realmente é completamente diferente. É completamente diferente. Sabe? Porque parece que é um outro país, parece que é uma outra cultura, parece que é um outro povo, parece que é um. Sabe? A gente tem aquela mania, lá é só tudo nariz em pé. Não, é porque a gente confunde nariz em pé com educação. Né? Silêncio com soberba. Aqui, a gente acha que a pessoa fala, não, às vezes ela é mal educada. Ela é entrona, fala gritando. Né? Aqui a gente fala que a pessoa é espontânea. Aí quando a gente vai para lá, a gente acha que o povo é soberbo, mal educado, porque a pessoa fala quando tem que falar, né? Pede obrigado quando tem que pedir, só fala quando é perguntado. Então, o judeu, o falso profeta tem tudo para ser um judeu, tá bom? Trata-se da segunda besta que vem da terra, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 11. Abre lá Apocalipse 13, 11. Quem achou aí pode ler, por favor. Achou aí, pessoal? Apocalipse 13, 11. Pode ler, O título, Pode ler, por favor. a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos que de um cordeiro, e falava como dragão. Vamos lá. Quem é esse dragão? Eu vou ler aqui para você aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 10. Olha o que diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o Nico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais, prodígios da mentira e com todo o engano da justiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, como o falso profeta vai aparecer, que é essa interpretação de Apocalipse de acordo com Paulo? Ele vai vir com poder, com sinais e com prodígios. Tá? Sigamos. Os que opinam a favor dessa hipótese entendem que somente um judeu será aceito e acatado tão fortemente pelo povo judeu. Nesse caso,
sugerem que seja um judeu da tribo de Dan, com base nos seguintes argumentos. Então, quem vai ser o falso profeta? Provavelmente vindo da tribo de Dan. Tá bom, Vanessa? Por quê? Dan não aparece na lista dos 144. Tá? Por que a tribo de Dan não aparece na lista? Porque a idolatria da tribo de Dan era elevadíssima. Então, fica de fora da contagem. Tá? Segundo ponto. Na profecia de Jacó sobre os seus filhos, Dan julgará o seu povo e aparece como uma serpente à beira do caminho, a qual picará os seus irmãos. Então, já existia uma profecia, né, de acordo com o histórico da tribo, ou do próprio Dan, de que ele sempre foi traíra, sempre foi aquele que se comportou como uma serpente que pica pelos tornozelos. Tá? Então, tem um histórico. A gente precisa analisar, quando a gente vê alguém, o histórico da pessoa. O problema é que nós olhamos o hoje. Então, a Isabel errou comigo hoje, eu vou falar que a Isabel é ruim. Mas, por vezes, a Isabel foi boa durante muito tempo. Só que ela errou agora. Como ela errou agora, eu falo que ela é ruim. E me esqueço de quantas vezes ela foi boa. Tem gente que acertou agora, mas a vida toda foi um erro. Né? Então, como é que você faz para analisar os seus gastos? Você vai lá no extrato bancário, né? Puxa o extrato. Ah, gastei aqui, ganhei aqui, gastei ali, ganhei aqui, não ganhei aqui, ganhei lá. A vida da gente é assim. Puxa o extrato e olha o extrato. Só que, geralmente, eu dou valor ou não dou valor de acordo com o hoje, não de acordo com o contexto. Então, a Elaine, ela me produziu uma ação boa aqui, ela é maneira comigo. Então, eu valorizo a Elaine pelo que ela fez hoje. Só que hoje ela foi boa, amanhã ela foi ruim, ou o que eu faço? Elaine não presta. Entendeu? Então, o Dan, ele sempre foi ruim. Tem um histórico de traições, tá? De ações malignas. E o terceiro ponto, o falso profeta será capaz de induzir os judeus a aceitarem a primeira besta, que é o papel do profeta. Papel de indução, papel de convencimento, tá? Papel do engano, tá ok? Então, isso tudo é o papel do falso profeta, ok? Dúvidas aí, pessoal? Sim ou não? Não, né? Tá. Só para dar uma descansada na voz e na mente de vocês para não bugar, vou dar 10 minutinhos de intervalo aí, são 9 horas, 9h10 a gente volta, tá bom? Só para dar uma descansada na mente. Vamos? Amargedon, a volta de Jesus em glória e o juízo das nações. Cadê? Vamos lá. A batalha, de repente, é interrompida quando aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória, de acordo com Mateus 24, tá? Naquele momento, o anticristo muda o seu foco e junta todos os exércitos para fazerem guerra contra o próprio Cristo. A essa altura, os judeus estarão completamente extenuados fisicamente, enfraquecidos militarmente, mas ao verem Jesus, o seu Messias, recobrarão as forças. Tá? O que acontecerá na Batalha do Amargedon? A Batalha do Amargedon, ele se dará ao término do período da Grande Tribulação, né, com a volta de Jesus,
aonde Jesus entrará em conflito com o anticristo, a besta, o falso profeta e o seu exército. Daí você consegue ter uma noção da capacidade que o falso profeta e o anticristo e a besta vai ter sobre a humanidade. Porque uma coisa é você entender que o Satanás, por já estar derrotado, entender, eu vou cair, mas vou cair atirando. Outra coisa é você entender que pessoas humanas, né, entendam que é capaz de vencer o próprio Cristo. Então, o poder de convencimento do diabo vai ser tão grande no período da grande tribulação que ele colocará na cabeça da humanidade que o diabo é Deus e que Deus é o diabo, ao ponto das pessoas quererem lutar contra a pessoa de Cristo. Então, não brinquem com o poder que o diabo tem de gerar convencimento nas pessoas. A gente acha que o diabo ele só tem poder de matar, roubar e destruir. Não é só esse. O diabo tem poder de convencimento. É por isso que é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que o diabo ele também gera esse poder, ele também tem esse poder de convencimento. Então, hoje, a nossa oração deve ser por estar cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, menor vai ser o poder de influência do diabo sobre a minha vida. Quanto mais convencido pelo Espírito Santo, menor é a capacidade de eu ser enganado pelo diabo. Tá? Então, o diabo tem esse poder de convencer. Ele tem esse poder de agora? Não. Desde o livro de Gênesis. Que ele consegue convencer o casal, né, de que o casal seria o que eles já eram. Oferta do Satanás para o casal. Vocês sabem que o dia que comer do fruto não vão morrer nada. Deus só proibiu porque ele sabe que o dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, mas Deus já tinha feito o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Entende? Então, quanto menor o meu vaso tiver vazio do Espírito, maior vai ser a capacidade do diabo me convencer. Tá? Então, me encho do Espírito para diminuir o campo de atuação do convencimento do diabo. Ok? Então, a guerra vai ser essa. Todos os exércitos serão destruídos. A besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Olha que interessante. Todos os exércitos serão destruídos. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, ou seja, no inferno. Quem vai inaugurar o inferno? O inferno foi feito para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Mas quem vai inaugurar o inferno? A besta e o falso profeta. O diabo é tão derrotado que ele nem inaugurar a casa dele, ele vai inaugurar. Quando ele entrar lá, já vai ter gente já nos cômodos da sua casa. Tá? Os incrédulos de Israel serão eliminados. Os crentes purificados. E Satanás será preso por 1000 anos. Tá? Embora Jesus tenha vindo primeiramente para o seu povo, sendo por eles rejeitado, nem mesmo a ressurreição foi o suficiente para que os judeus crescem nele. Haverá, porém, um dia quando os remanescentes, isto é, os que sobrarem desse povo, o reconhecerão e dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. A Batalha do Armagedon, momento de resolver todos os problemas, como também todas as aflições. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Sim ou não? Não, né? Professor, Oi, Isabel, pode falar. então, Satanás vai ser preso por 1000 anos, Sim. né? E depois?
Depois ele vai ser solto, claro. Depois ele vai ser solto por mais 1000 anos Aqui na Terra. aqui na Terra. Durante esse período em que ele ficar preso, né, estará estabelecido aí o período do milênio. Vamos lá para a página de número 15, para trabalharmos a situação do milênio. Então, Satanás é preso, Isabel, por um período de 1000 anos. Tá? A palavra milênio significa 1000 anos. Tá? O termo vem do Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, onde se diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Pouco antes dessa declaração, lemos que um anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Ao longo da história da igreja, tem havido 3 visões principais sobre a época e a natureza desse milênio. Eu não vou entrar no mérito aqui, tá, dessas 3 teses, porque vai ser motivo da avaliação. Quero trabalhar com vocês aqui a situação do milênio, tá? Então, Batalha do Armagedon. Cristo desce, tá? Os judeus são salvos, a besta e o falso profeta lançados no inferno, o anticristo preso no abismo por um período de 1000 anos. O que vai acontecer na Terra durante esse período de 1000 anos? O governo de Cristo, tá? Então, não vai haver malignidade, não vai haver influência de Satanás, não vai haver a influência do falso profeta, da besta, que já estão condenados, nem a interferência de Satanás, ou seja, do diabo, que é o adversário na humanidade. Então, vai ser um momento de paz, de tranquilidade, tá? Esse período de 1000 anos, ele é literal, ou seja, vai do 01 ao 1000, tá? 1000 anos, é literal, não é uma força de expressão, tá bom? Então, Satanás vai... Oi, pode falar. Isso que eu ia perguntar, são 1000 anos mesmo, né? Porque tem gente que fala assim, é literal, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e um ano e 1000 anos é como um dia. Não. É 1000 anos literal mesmo. mesmo. Literal. Tá literal. Tá? Existem algumas, por exemplo, existem diferenças, né? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Por exemplo, para o pós-milenismo, não é literal. Tá? Não é literal. Tá? Por exemplo, vou ler de baixo aqui. A primeira posição aqui explicada, o amilenismo, é realmente a mais simples. Segundo essa posição, a passagem de Apocalipse 20, do 1 ao 10, descreve a presente era da igreja. Trata-se de uma era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado por todo mundo. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. O reino de Cristo no milênio, segundo esse ponto de vista, não é um reino físico aqui na Terra, mas sim um reino celestial, sobre o qual ele falou ao declarar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, para o amilenismo, esse reino não é aqui na Terra, esse reino é no céu. Quem vai governar com Cristo são só os cristãos que morreram com Cristo, ou os que foram arrebatados. Tá? Então, é literal, porém, não é na Terra, é no céu. Tá? Pós-milenismo. O prefixo pós significa depois. Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio. Segundo esse ponto de vista, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Como consequência, haverá influências cristãs significativas na sociedade. Esta funcionará mais e mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente virá uma era milenar de paz, justiça sobre a terra. O que o pós-milenismo vai dizer?
que a paz vai vir durante esse período do milênio pela propagação do evangelho. Então, quanto mais se prega o evangelho, mais se converte gente. Quanto mais gente convertida, mais paz no ambiente. Tá? Então, não é pelo governo de Cristo, é pela pregação do evangelho. Esse milênio durará um longo período, não necessariamente 1000 anos literais. Então, para o pós-milenismo, esse 1000 anos não é literal. Pode ser menos de 1000 anos ou pode ser mais de 1000 anos. Não é uma data específica, é um tempo específico, tá? Então é uma outra tese, uma outra teoria, só que para mim é literal, tá? É extremamente literal a ideia. Então eu sou pré-milenista e pré-tribulacionista. Eu acredito, por exemplo, que a igreja não passará pela grande tribulação e eu acredito que os 1000 anos são literais. Do 01 ao 1000. Ok? Anotem aí, pessoal, o que vai ser a avaliação de vocês, tá? A avaliação de vocês vai do Juízo das Nações, que é na página 14, até a última página aí da apostila, tá bom? Então, da página 14 até a última página. A avaliação vai ser pela plataforma do Google, tá? Como vocês já fizeram algumas vezes, tá bom? Vou colocar a avaliação lá, múltipla escolha, a nota já sai no término que você concluiu a avaliação. Já fez, Vanessa, a avaliação pelo Google, pela plataforma do Google? Não, né? Mas é fácil, não tem mistério. Eu vou mandar o link, vocês vão clicar e perante as páginas, você vai responder verdadeiro ou falso, vai clicar na palavra, na resposta correta. Terminou, você já sai com a sua nota, tá ok? Então, eu vou configurar. Essa avaliação vai ser postada na quarta-feira, para vocês realizarem a avaliação, para entregar até na próxima segunda, quando nós iniciamos uma nova disciplina. Tá bom, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Aqueles que ainda não acertaram a mensalidade, podem estar acertando comigo até essa semana aí, tá bom? Aí me chama lá no privado, para quem não tem o meu Pix, tá bom? Pode fazer o pagamento da disciplina, tá bom? Dúvidas aí para a gente tirar antes de nós orarmos para concluir? Pastor, Oi? Pode falar. eu queria fazer duas perguntas. Hoje não. Uma, o senhor já até uma vez falou numa EBD, mas eu confesso que eu realmente não lembro a resposta. Foi a seguinte: se na segunda vinda de Cristo, no enfrentamento entre Cristo e o diabo e tal, se é uma luta corporal. Se é uma luta corporal. Assim, se a gente lutaria também, como que seria essa luta? E uma outra pergunta vem o milênio, e aí vive-se o milênio, aí depois, o que é que acontece? Tá. Deixa eu procurar o texto aqui. Pastor, eu acho que Daniel 9, no que eu li, diz sobre mais ou menos isso, não? Teve um texto que a gente leu que diz. Abre aí Apocalipse 14, 20. Gente, minha Bíblia está caindo aos pedaços. Vou ler o 19, ó, Apocalipse 14,
19 e 20. Diz assim: E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra, lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. Em outras versões, cerca de 300 quilômetros. Isso daqui é o resultado da guerra, Elaine. Então, vai ser uma guerra brutal. Por quê? Porque não é só uma guerra entre os seres espirituais, né? Porque na própria apostila vai dizer que o anticristo, o falso profeta e a besta, eles vão conseguir enganar as pessoas ao ponto dessas pessoas lutarem, né, em favor deles contra Cristo. Então vão ter pessoas ali, seres humanos, participando da peleja. Então o sangue jorrado naquela guerra vai ser tão grande que vai chegar ao beiço dos cavalos, por um território de 300 quilômetros. Ou seja, vai ter muita morte. Então é física. É física. Fala, Renato. Alô? Não, tranquilo. Tá, Não, porque, suave. não, porque desmutou, pensei que você ia fazer uma pergunta. A sua pergunta qual foi? A segunda, Elaine? Ainda nessa primeira, mas somos nós que vamos lutar? Sim, se nós morrermos com Cristo, nós desceremos com ele, porque quem participará dessa guerra? Cristo, junto com todo o seu exército. Quem é o exército de Cristo? Os que morreram, né, guardando a lei antes da manifestação de Cristo, né, da sua vinda na terra, do seu sacrifício, os que morreram com Cristo e os que foram arrebatados. Então, todos nós desceremos para essa grande peleja, para essa grande batalha. Né? Entendi. Vai ser o tempo em que Aí nós vamos ter a oportunidade de dar ao diabo aquilo que nós sempre quisemos dar, mas hoje não temos condições. Porque ele é um ser espiritual, nós somos um ser carnal, né? E a segunda pergunta é: após essa nossa vida no milênio, o que é que acontece? Depois que acabar o milênio, Satanás vai ser solto por um período de mais 1.000 anos. Então ele vai vir para tirar o seu prejuízo. E aí vai haver uma outra guerra. Mas nessa guerra o Senhor vai acabar só com uma palavra lançada. E aí Satanás vai ser lançado novamente no inferno, né, trancado lá por toda a eternidade, e aí virá o juízo final. No juízo final, aí todos vão ser julgados. Quem vai ser julgado no juízo final? Quem morreu sem Cristo Jesus e os que morreram na batalha do Amargedon, né, essa que eu acabei de explicar para vocês, e os que vão morrer durante o período do milênio. Porque no período do milênio, Elaine, muita gente também vai negar a Cristo. Então, quando Satanás for preso por um período de 1.000 anos, e depois solto por um período de 1.000 anos, ele vai vir e também vai enganar muita gente. Então, muita gente não vai se converter no período do milênio. Então, esse juízo final vai ser para quem morreu sem Cristo. Esse juízo final vai ser para quem morreu na Batalha do Amargedon por lutar contra Cristo. E vai ser para quem resolveu não se converter a Cristo durante o período do milênio. Juízo final. Todos vão ser lançados no inferno. O juízo final vai ser o selo de Deus. O juízo final, né? Vocês estão no quinto dos infernos. Então, assim, essa história de, por exemplo, a pessoa é ruim por influência do diabo. No milênio não vai ter influência dele. A pessoa vai ser ruim por ser ruim. Porque ela é ruim mesmo. Ela é ruim porque ela é ruim. Exatamente. Perfeita a fala da Helene. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas dão como desculpa, eu fiz porque o diabo me influenciou. Não. No milênio vai ser claramente essa ideia, né? Porque Deus vai gerir, mas o homem vai continuar sendo homem. E o homem é mau, não é porque o diabo o influencia, porque ele alimenta o seu lado maldoso, né?
E no milênio vai ficar clara essa ideia. É Deus no governo, é o homem tendo tudo, é a terra estando em paz, mas o homem optando por ser mal. Exatamente, Elaine. Foi perfeita a sua fala. Fala, Renato. É por causa do que Deus ainda no milênio vai deixar com o livre-arbítrio do ser humano, né? O livre-arbítrio para nós, que somos pré-tribulacionistas, e o livre-agência para quem é pós-tribulacionista. Então, a decisão sempre vai ser nossa. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Respondi? Elaine, perfeita a sua fala. Parabéns. Tá? Período milênio não vai ter essa influência maligna. A pessoa vai pecar contra Deus porque ela é ruim mesmo. E tem gente que é ruim mesmo. Amém? Amém. Vamos orar, então? Quero pedir perdão aí vocês pela semana passada, né? Estava tendo muito pico de energia aqui. Então, estava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, eu optei por não ter a aula, porque senão ia ficar caindo toda hora até gerar um outro link, entrar novamente. Né? Então, isso demora. O computador já não está ajudando muito, já não está respondendo com tanta rapidez. Estou me programando aí para poder comprar um outro computador, mas peço perdão para vocês. Perdão também pela minha fala ali no comecinho da aula, por ter expressado uma emoção quando eu falei que eu me lembrei do meu casamento, tá? Então peço perdão a vocês. É uma situação que mexe muito comigo ainda e que Deus abençoe, tá bom? Vamos orar? Amém? Ora aí, Isabel, por gentileza. Amém. Senhor Deus, soberano eterno Pai, Senhor, me perdoa dos nossos pecados, Senhor, nossas falhas. Te agradeço, primeiramente pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, pela nossa saúde. Pai, obrigada por essa aula. Obrigada pela vida do nosso professor, Pai, que o Senhor continue sustentando ele, que o Senhor continue abençoando, que ele continue, Senhor, sendo canal de bênção na nossa vida e na vida de muitos outros que eu sei que ele é. Pai, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, que venha ficar guardado na tábua do nosso coração e que nós possamos praticar, Senhor. E que independente se vai ser antes ou depois, mas que nós possamos estar o tempo todo preparado para a sua volta, Senhor. Porque o Senhor volta para pessoas todos os dias. Quando morremos, o Senhor volta para nós, Senhor. Então, que possamos estar firmes, alicerçados, Senhor, na tua palavra, Senhor. E sendo direcionados somente pelo teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigada por essa aula, Pai, que possamos ter uma noite abençoada, um sono reparador. Que o Senhor renove nossas forças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz, tá? Assim que atualizar aqui, eu já posto lá no grupo e já atualizo a plataforma, ok? Beijo grande, fiquem na paz.